Queremos iniciar esse seminário, queridos irmãos, com muita alegria, porque sabemos que esse seminário é um projeto de Deus para a sua vida. Através desse seminário, o Senhor vai te levantar, vai te dar uma visão nova, e você vai se tornar um grande reconquistador de pessoas feridas. Iniciando esse seminário, eu quero compartilhar sobre 3 perguntas importantes, 3 perguntas que sempre precisarão estar dentro do seu coração. Vamos começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta é esta: como posso fazer para ganhar mais almas para o reino de Deus? Eu gostaria de desafiar os irmãos agora para que todos estivessem olhando para o desenho que nós temos aqui na tela. Aqui nesse desenho nós temos um obreiro, ou quem sabe um pastor, e ele está pensando, e a grande pergunta dele é esta: Deus, o que eu posso fazer para conquistar mais almas para o reino de Deus? Queridos irmãos, queridos amigos, essa pergunta sempre precisa nos acompanhar. Ainda que você tenha, quem sabe, uma igreja grande, ainda que você seja até mesmo um pastor de uma igreja de 1.000 membros, 2.000 membros ou 10.000 membros, não importa. Enquanto você existir, você precisará ser um homem de Deus que deve estar dizendo: Senhor, eu quero mais almas. Essa pergunta, ela é fundamental. Mas também existe ainda uma outra pergunta, a segunda pergunta, que também nunca pode sair do nosso coração. E essa pergunta também, ela é imprescindível, ela é muito importante. Vamos ver a nossa segunda pergunta. Deus, o que posso fazer para não perder as almas que já conquistei para o reino de Deus? Vamos mais uma vez olhar para o nosso desenho. Mais uma vez nós temos ali um pastor pensando, meditando, e vamos ver o que está passando na cabeça desse pastor. Ali está o pensamento dele. Aqui nós encontramos uma igreja com a porta aberta, com a porta bem grande, uma igreja que sempre estará pronta para receber novas pessoas, mas ao mesmo tempo essa igreja tem um cadeado na porta dos fundos. Na verdade, o que esse desenho quer dizer é isto: é como eu posso fazer para sempre estar ganhando almas, conquistando vidas para o reino de Deus e também não perder estas almas que eu já conquistei para o Senhor Jesus. Uma coisa nós sabemos: ganhar almas e perder almas não está no projeto de Deus. Nós temos que conquistar vidas para Jesus, mas nós não podemos perder estas vidas que nós temos conquistado. Mas ainda, meus amados irmãos, ainda existe uma terceira pergunta que também é muito importante. Uma terceira pergunta que com certeza está no coração de Deus. E eu quero compartilhar essa terceira pergunta com os irmãos. O que posso fazer para reconquistar aqueles que se desviaram? Olhando aqui para o nosso terceiro desenho, mais uma vez nós encontramos, aqui está um pastor meditando, e em sua meditação ele está pensando: como eu posso fazer para despertar o meu povo de tal forma, de tal maneira, que eles vão sentir saudade daqueles que se desviaram. Eles vão sair das 4 paredes e vão sair visitando, procurando todos aqueles que se desviaram. Queridos irmãos, essa terceira pergunta, ela é tão importante como as 2 primeiras. Eu diria que dentre as 3 perguntas mencionadas, a primeira é a mais popular, porque todos nós queremos crescer, todos nós queremos ver números. A segunda pergunta também, ela é importante, porque nós já compreendemos que não vale a pena ganhar almas e perder almas. Seria um trabalho perdido. Agora, a terceira pergunta, infelizmente nós temos que dizer que muito mais da metade da igreja não tem feito essa terceira pergunta. Na verdade, essa terceira pergunta, ela é uma visão de Deus, porém uma visão perdida, uma visão esquecida. É uma visão que está na Bíblia.
Se você for ler a Bíblia, você vai encontrar vários textos que mencionam a importância de buscarmos as ovelhas perdidas. Se nós olharmos lá no Velho Testamento, nós veremos como Deus sempre teve misericórdia do seu povo. Quantas e quantas vezes Israel pecou, se alienou de Deus, se corrompeu, e ainda assim Deus teve misericórdia. O Senhor levantou profetas, o Senhor criou uma forma, uma maneira para trazer o seu povo de volta para si. Lendo o Novo Testamento, nós veremos vários textos que ainda falam sobre a visão restauradora. Vamos pensar, por exemplo, na parábola do filho pródigo, aquele pai que tinha um filho, e este filho saiu, esse filho foi para a cidade grande, se perdeu, mas então esse filho resolveu voltar, porque tinha perdido tudo. E a palavra de Deus nos mostra este pai amorosamente esperando o seu filho com ansiedade. Isso é a visão restauradora, o desejo de recuperar o filho que se perdeu. Olhamos a parábola da dracma perdida, aquela mulher que tinha em suas mãos várias dracmas, e a parábola diz que uma daquelas dracmas caiu pelo chão. O que foi que aquela mulher fez? Será que ela disse assim: eu tenho muito dinheiro na minha mão, eu tenho muitas dracmas, eu não vou perder tempo com esta única que se perdeu? Não, ela não fez isto. A palavra de Deus diz que aquela mulher, ela acendeu a candeia, ela varreu a casa e procurou aquela dracma perdida, insistentemente até encontrá-la. Aí está mais um exemplo da visão restauradora que está no coração de Deus. E é sobre esta visão de recuperar o que se perdeu, curar o ferido, buscar aqueles que se distanciaram de Deus. É sobre esta visão que eu quero estar falando com vocês. Para começar, vamos iniciar falando sobre a realidade da igreja brasileira. Eu gostaria que nós agora olhássemos para o gráfico que nós vamos estar apresentando. Vamos apresentar em primeiro lugar essa data de 1500. Nós sabemos que em 1500 o Brasil foi descoberto. Quando os portugueses vieram para cá, eles trouxeram para nós o que eles tinham de religião, trouxeram o catolicismo. Junto com o catolicismo veio também as imagens de esculturas, os santos, e logo a seguir chegaram os africanos, que vieram trabalhar. E os africanos também trouxeram a religião que eles tinham. Trouxeram o espiritismo, a umbanda. E assim surgiu aquilo que nós chamamos hoje de sincretismo religioso. Então, olhando ainda para o nosso gráfico, nós temos aqui a data de 1500 até 1900. Nós podemos dizer que o que prevaleceu realmente no Brasil durante esses 400 anos foi o catolicismo e a feitiçaria. E nós podemos chamar estes 400 anos de trevas, em que o evangelho não se destacou como deveria. Alguns missionários chegaram nesse tempo, mas não tiveram grande sucesso. Logo a seguir, quando nós entramos no próximo século, começou a acontecer um crescimento, porém um crescimento lento. Vamos olhar aqui o nosso gráfico. 1910. A partir de 1900, então a igreja começou a crescer. Alguns missionários chegaram, mas ainda aquele crescimento lento. Então nós chegamos na década de 1910, chegamos na década de 1920, 1930, 1940, 1950, 1960. Então aqui foram 6 décadas de crescimento. A partir de 1900, nós tivemos um período de um crescimento lento. Um crescimento que fez diferença, mas não fez tanta diferença como deveria. E podemos dizer que houve 6 décadas de crescimento, contando com a década de 10, de 20, 30, 40, 50 e 60. Depois disso, então iniciou aquilo que alguns teólogos chamam de explosão de conversões. Vamos olhar um destaque neste desenho.
Então, aqui neste gráfico, nós temos a década de 70, de 80 e de 90. A partir da década de 70, iniciou um grande crescimento no Brasil. Milhões de pessoas se converteram. Milhões de pessoas começaram a sentir a necessidade de Deus. Igrejas foram implantadas. O reino de Deus começou então a se destacar com força na nação brasileira. Mas junto com esta explosão de conversões que nós tivemos no Brasil, nós tivemos também uma grande explosão de apostasias. Assim como entraram milhões de pessoas, também saíram milhões de pessoas. Quando nós falamos assim, se apostataram, estamos dizendo, saíram pessoas da presença de Deus. A consequência deste acontecimento, então é que hoje nós temos aquilo que a gente chama de o dobro do lado de fora. Vamos olhar o nosso gráfico. Então, nós temos hoje o dobro do lado de fora. Para que os irmãos entendam o que nós estamos querendo dizer, vamos mostrar aqui alguns desenhos. Vamos imaginar uma igreja de 100 membros. Se essa igreja tem mais de 10 anos que ela já existe, então essa igreja, ela tem, no mínimo, ela tem 200 pessoas que saíram dela. Se nós temos, por exemplo, uma igreja de 400 membros, e vamos dizer que esta igreja tem mais de 10 anos que ela já existe. Então, esta igreja tem, no mínimo, 800 pessoas que saíram dela. Agora, aqui nessa estatística, nós não estamos falando de pessoas que morreram, não estamos falando de pessoas que mudaram de uma cidade para outra, ou de irmãos que mudaram de uma igreja e foram para uma outra igreja. Não é sobre isso que nós estamos falando. Estamos falando sobre irmãos que estiveram na igreja, foram batizados, mas por algum motivo saíram da presença do Senhor Jesus. Vamos ver o próximo. Então aqui nós temos agora uma pergunta que muitas pessoas fazem. E a pergunta é esta: por que o dobro do lado de fora? Se a igreja é o hospital de Deus, se a igreja é um lugar abençoado, por que existe tanta gente assim que saiu e que estão saindo? Essa pergunta, na verdade, ela tem muitas respostas. Nós não podemos generalizar e dizer que o motivo é esse. Na verdade, existem vários motivos. Mas eu queria compartilhar com os irmãos um dos motivos que tem levado muita gente a sair da presença do Senhor. Vamos olhar aqui o nosso quadro. Aqui nós temos muitos obstetras. Nós temos aqui essa ilustração que está escrito Hospital de Deus. Nós estamos comparando a igreja com o Hospital de Deus. E logo a seguir, do lado, nós temos vários médicos. E esses médicos são os médicos obstetras. Se nós perguntarmos qual é a função de um médico obstetra, todos nós sabemos que o trabalho do médico obstetra é fazer o parto, não é verdade? Ele é o homem que vai fazer o parto. Então, pensando nisso, vamos fazer uma imaginação. Vamos imaginar uma cidade, quem sabe uma pequena cidade do interior, onde existe aí seus 20 mil habitantes. Vamos dizer que nessa cidade existe apenas um hospital. Apenas um hospital. E nesse hospital, vamos dizer que existe, quem sabe, 200 ou 300 médicos obstetras. Mas, ao mesmo tempo, nessa mesma cidade e neste mesmo hospital, nós temos poucos pediatras. Vamos dizer, 1 ou 2 pediatras. E qual é a função do médico pediatra? A função do médico pediatra, todos nós sabemos, que é cuidar da criança para que ela não morra. Agora, pensemos nessas crianças que irão nascer nessa cidade. Com certeza vão nascer muito bem. Mas, com certeza também, muitas delas irão morrer. Por quê? Porque haverá muitos obstetras e poucos pediatras. Olhemos o próximo desenho. Aqui nós temos muita morte prematura. Temos crianças
que estarão nascendo, porém morrendo logo a seguir. Essa ilustração, ela se encaixa muito bem